O Whindersson Nunes, um dos poucos artistas que já revelou publicamente já ter sido viciado em drogas e que sofre de depressão. Hoje, na hora do almoço, eu acabei entrando em contato com essa notícia e, mais do que ler a notícia, eu li uma série de comentários sobre o que as pessoas pensam sobre alguém que é muito rico, famoso, que pode ter diversos relacionamentos, aparentemente tem tudo e ao mesmo tempo cai numa grave depressão a ponto de escolher ser internado numa clínica psiquiátrica. E eu faço muita questão de colocar isso em negrito. Ele escolheu. Afinal, muitas pessoas resistem a todo custo a assumir que tem algum tipo de transtorno psicológico. E é por isso que eu gravo esse vídeo e aproveito dessas circunstâncias para poder trazer para você aqui um pouco de saúde mental, de autoconhecimento, desmistificar uma série de pensamentos que as pessoas têm. E é justamente esses preconceitos e essas percepções extremamente equivocadas que eu pude ver em alguns comentários de perfis de fofoca, tá? Eu naveguei em alguns deles. Então eu até trouxe aqui para vocês, para a gente ir analisando juntos. Vamos lá. Treino, terço e leitura ajudam muito com os problemas da alma. É essencial lembrar à sociedade moderna que Cristo é o único capaz de aliviar verdadeiramente nosso coração e nos proporcionar a verdadeira alegria. Interessante a postagem, mas nas suas entrelinhas contém alguns riscos. Tá? Eu vou ler alguns, mais ou menos nesse teor, para depois a gente trazer alguma luz sobre isso. Outra pessoa colocou, ele precisa de Jesus Cristo. Amém. Um vazio que só Jesus preenche. Aí o ser humano tenta preencher com outras coisas. E é importante notar que alguns desses comentários assim, tinham milhares, muitas curtidas, O que significa, obviamente, que várias pessoas concordam com as percepções. Outra pessoa disse que o único psiquiatra que existe é Deus. Siga esse caminho, afaste-se das mazelas que te rodeiam, comece a fazer o que gosta e seja feliz. Então, o primeiro ponto para a gente analisar é justamente a ideia que as pessoas têm de Deus e de como Jesus Cristo vai trabalhar as nossas questões interiores, como Cristo salva, como através da sua misericórdia a gente consegue algum tipo de apaziguamento. E o problema disso é justamente a simplificação das doenças da alma, que inclusive é uma definição bem equivocada, porque quando se fala em doenças da alma ou doenças do espírito, ou até mesmo de transtornos psicológicos, as pessoas esquecem que esses transtornos também acontecem no seu corpo. Ou seja, nesse mar de comentários perigosos, você também encontra pessoas lúcidas, como é o caso desse outro aqui. Depressão não é um vazio, não é doença da alma, é uma doença orgânica do corpo humano. Há alterações fisiológicas do organismo que propiciam isso. Claro que existem gatilhos, claro que a fé ajuda, mas muitas pessoas espiritualizadas também sofrem com essa doença. É preciso que haja menos preconceito sobre o tema. O Whindersson Nunes está de parabéns por ter responsabilidade com a sua saúde mental. Que Deus o ajude a enfrentar o problema. Eu sei que muitas pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo devem estar se perguntando, mas o Rogério não acredita em Deus? Ele não entende que é através da espiritualidade você pode receber algum tipo de cura, que a espiritualidade traz algum tipo de autoconhecimento que facilita a nossa caminhada, ou sentir a presença do Cristo, ou independentemente da sua religião, nos fortalece para que a gente possa dar mais alguns passos? Segura, a gente vai chegar até aí. Inclusive, eu vou pegando aqui, justamente eu fiz uma coletânea dos depoimentos, que você pode ir observando aí na tela, e que vai aos poucos respondendo as questões. Olha para você ver aqui o que essa outra pessoa disse. Já tive depressão severa e ninguém na minha família disfuncional me ajudou. Quem me levou ao médico foi uma senhora de uma igreja que frequentava. Ainda existem anjos nesse mundo.
desejo que quem sofre de depressão busque ajuda médica o quanto antes e fique bem. Cara, sensacional. Por quê? Quando se fala da ajuda divina, quando se fala de alguma intermediação do mundo espiritual, sejam anjos ou arcanjos que apareçam e venham ao nosso socorro, isso acontece com o auxílio do mundo material, né? Então, quando se fala que o único psiquiatra que existe é Deus, que é só por essa via que a gente encontra soluções para esse tipo de problema, você corre o risco de não perceber justamente os caminhos que a espiritualidade pode estar trazendo para justamente você receber uma cura. Às vezes é justamente na igreja que você recebe um tipo de auxílio que não vem dessa família disfuncional. Às vezes é justamente de alguém de uma religião diferente da sua que você percebe alguma outra coisa ou algum outro ponto de vista que vem ao seu socorro. Cada religião tem uma forma de se relacionar com os transtornos mentais. Inclusive, algumas delas colocam nesse domínio espiritual, atribuindo a fenômenos demoníacos, a possessões, e tudo isso às vezes atrapalha muito o tratamento, ou pelo menos a pessoa começar a buscar um tipo de tratamento. E isso cravou na percepção coletiva o entendimento de que quem sofre de transtorno mental é quem é fraco, é quem não tem fé, é quem não está em uma comunicação mais íntima com Deus. E cara, isso é extremamente problemático. Não só porque na minha percepção, né, no meu ponto de vista, é até perverso, tá? É maldoso, mas isso acaba atrasando o tratamento. Então, às vezes, a pessoa passa ali muito tempo nessa crença e aí ela não faz igual o Whindersson Nunes, né, de buscar um tratamento sério, a ajuda de um psiquiatra, de um neurologista, de um psicólogo. E ao postergar o tratamento, acaba por prejudicar ainda mais por conta de um diagnóstico tardio, né? Possivelmente até se tornando uma doença crônica. Então, o ideal é que o paciente busque desde cedo um tratamento adequado, uma ajuda especializada e caia em alguns discursos de que depressão e ansiedade são falta de Deus, tá? Então, assim, eu estou fazendo muito esse paralelo com a religiosidade, porque essa é uma das grandes questões que eu pude perceber nos comentários, né? Sem contar com coisas mais absurdas, como relações entre as tatuagens que ele fez no corpo e no rosto, também como se fossem manifestações de algum tipo de sofrimento ou de algum tipo de transtorno mental. Então, eu entendi que esse vídeo poderia ser muito bem-vindo, tá? E que a gente busque entender que a depressão é uma doença séria, multifacetada, que é necessário intervenções a nível médico, né, psiquiátrico, neurológico, que contém questões sociais, que afeta o humor, que afeta o pensamento, que assim afeta o comportamento, que não é falta de trabalho, que não é mimimi, que não é preguiça. Inclusive, para esse vídeo, eu não quero nem entrar no quesito uso de drogas, comorbidade, né? Mas basicamente mostrar para vocês que depressão é algo muito mais complexo, que o tratamento exige um olhar mais amplo, né? Que envolva psicoterapia, mudança de estilo de vida, um suporte social, que muitas vezes é um negócio complicado, nem sempre a pessoa tem, e em alguns casos, medicamentos, tá? Então, ou seja, que a gente possa estar cada vez mais nos conhecendo, né, buscando olhar para nós, para as nossas próprias questões e assim caminhar firme com a ajuda espiritual, com a ajuda da ciência e refazendo e ressignificando crenças sobre o que seja saúde mental, né, o que seja os transtornos mentais e entendendo que isso é muito humano, tá? Todos nós precisamos de muletas, né? Algumas pessoas precisam de algumas muletas mais perigosas, né? Outras, algumas mais simples e sutis. Entretanto, precisamos estar atentos para não cair em discursos vazios. Para concluir e para a gente caminhar para o encerramento, busque ajuda profissional. Faça igual o Whindersson, né? Nesse caso, em específico, de buscar algum meio para se tratar.
Tamo combinado? Se sim, e se esse vídeo lhe foi útil, dê o seu like. Se você não gostou, se acha que eu abordei de uma maneira equivocada também, sinta-se à vontade para dar o dislike ou até para poder comentar aqui, dar alguma sugestão, tá? Espero que tenha ajudado e gostaria de finalizar dizendo que a sociedade está cada vez mais estranha, as pessoas estão cada vez mais doentes, principalmente mentalmente, né? A gente tem visto diversas pesquisas a respeito disso, né? Uma preocupação cada vez maior por conta do governo ou dos governos para oferecer para a população, oferecer para os trabalhadores melhores condições e mais suporte para que elas consigam lidar melhor com elas mesmas, como é o caso da NR1, uma atualização nas normas de segurança do trabalho, né, responsável por questões psicossociais, que deve entrar em vigor, se eu não me engano, em maio deste ano de 2025. Tá? Afinal, o mundo estando cada vez mais estranho, por outro lado, também eu gostaria de aproveitar esse vídeo para te dizer para tomar cuidado com medicamentos. As pessoas na busca da própria saúde mental ou de um outro nível de performance, elas estão fazendo uso, sem prescrição médica, de medicamentos como o Venvance, né, para poder se concentrar, para poder acordar, e ao mesmo tempo hipnóticos como o Zolpidem ou ansiolíticos para poder dormir, né? Durante o dia ali, excesso de pré-treino, excesso de café, e aí naquela ideia, né, de ter um corpo melhor ou de ter mais saúde, as pessoas estão cada vez mais adoecendo. Então é isso aí, beleza? Acho que é isso. Até o próximo vídeo e obrigado pela sua presença.